Esta próxima atração é de responsabilidade de seus idealizadores. Vai começar o programa Jornal Regional. Jornal Regional. Você sempre muito bem informado. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Apresentação: Valdir das Neves. Valdir das Neves. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o Jornal Regional, a sua revista eletrônica, todos os sábados das 8 horas às 9 horas da manhã. Edição 46ª edição, né? Hoje, dia 7 de junho de 2025, está no ar o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, muito obrigado pela sua audiência, tá, gente? Para você que está ligadinho na programação da Rádio Sertão FM, fico agradecido por você estar ouvindo a gente em toda a região da Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, também aí ao Vale do Paraíba Metropolitano, também aí o pessoal do sul de Minas, né? Olha, o pessoal de São Francisco, Monteiro Lobato, obrigado pela sua audiência. Está no ar o Jornal Regional, tá? Olha, daqui a pouquinho também tem um direto da redação. Daqui a pouquinho também, gente, tem a reclamação que eu fiz na rádio do Tony, né? Do Tony Brady também, na Rock News, né? A gente reclamando aqui da situação nas nossas estradas aqui, gente, no bairro do Turvo, né? A estradinha do Turvo, do ponto final do ônibus até o entroncamento que vai para Água-Só, que Pó das Tábuas, né? Pedido a roçada, que faz muito tempo que não roça, e a melhoria dessa estrada aqui da José Teodoro Azevedo até Água-Só, saindo na SP50. Já faz um bom tempo que tá pedindo, a gente vai chegando a hora também que a gente, né? A gente pede aí o responsável da Regional Norte, que no caso, quem toma conta aqui é o Marquinhos, né? E também a gente faz pedido para outras pessoas, e o responsável, além do Marquinhos, tem outras pessoas importantes. A gente vai falando e parece que eles falam que vai arrumar e acabam não arrumando. Então, eu fiz um pedido lá com o Tony Brady na Rock News, né? O secretário estava lá de São José dos Campos, o secretário aí de manutenção, né? E falei diretamente com ele pela reclamação pelo Tony. E aí ele deu a resposta, a gente vai ouvir a resposta. Eu quero também futuramente trazer ele aqui também no ar pra gente fazer um bate-papo aqui, né? Pra ele ver o que tem de dificuldades, né? Ele disse que não tem, mas vocês vão ouvir aí daqui a pouquinho a resposta dele. Vou fazer a pergunta que eu fiz lá na rádio, vou colocar no ar a pergunta que eu fiz para o Tony, né? E vou colocar a resposta dele, tá bom, gente? Esse programa é um programa da gente aqui, é o Jornal Regional, a gente faz todo sábado, responsabilidade minha, eu sou o diretor-geral, né? Então, foi a resposta para mim, né? Por aí pro pessoal, pros moradores que sempre questionam aqui a rádio, né? Pede pra gente melhoria, né? E a gente, através não só da Rádio Sertão, a gente também faz pedido a outras emissoras onde eles estão no momento, né? Olha, para você que está ouvindo a Rádio Sertão FM e a Rádio Fox, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal Regional está sendo transmitido online pelas duas emissoras online, tá? Pela Rádio Fox São José dos Campos e também pela Rádio Sertão FM. Esse é o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, quero falar para você um bom dia. Agora são aí 8 horas e 4 minutinhos. Muito obrigado pela sua audiência. Agora tem aí o giro de notícia para você ficar bem informado. Notícias também daqui a pouquinho do Brasil e do mundo aqui na Rádio Sertão FM. Bom dia. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Leno Falck e você acompanha os destaques do momento. Dados do Censo Demográfico do IBGE mostram que de 2010 a 2022 o percentual de católicos caiu, enquanto que o de evangélicos subiu no país. Em 2010, os católicos eram 65% da população, enquanto que em 2022 passaram a ser 57%. Já os evangélicos eram 21% e agora são 27%. Aqueles que se declaram sem religião também cresceram, passaram de 8% para 9%.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação da deputada federal licenciada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, votou pela manutenção da pena. O entendimento foi seguido por Cristiano Zanin e Luiz Fux. A Mega Sena acumulou e pode pagar amanhã 51 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas deste sábado e o sorteio acontece logo em seguida, às 20 horas. O Brasil ficou no empate sem gols com o Equador na estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti, em jogo válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem. O próximo compromisso da seleção é na terça-feira contra o Paraguai, em São Paulo. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Na Rádio Sertão FM, você confere tempo e temperatura. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Tempo e temperatura para você aqui na Rádio Sertão FM. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, muito obrigado pela sua audiência, tá, gente? Você ligadinho com a gente, né? O tempo e temperatura para você aqui na Rádio Sertão FM e também na Rádio Fox. Esse é o Jornal Regional sendo transmitido pelas duas rádios online. Para você acessar aí, você acessa aí, ó, radiosertãofm.com.br e radiofoxfmweb.com.br, e também daqui a pouquinho esse jornal vai estar também no YouTube, na Rádio Sertão FM, no YouTube, procura Rádio Sertão FM. Você também pode abaixar nossos aplicativos também, tá, gente? Você pode abaixar nossos aplicativos aí para poder aí ver aí ouvir, né, rever aí, ouvir o Jornal Regional. Olha, a partir das 8 horas da noite a gente vai fazer aí, né, tem aí vai ter de novo aí o Jornal Regional para você aí, o reprise, né? Vai ter o reprise de volta aí a partir das 8 horas na Rádio Fox e também na Rádio Sertão FM. Então você pode ouvir de novo. Às vezes você não tem, muitas pessoas não tem como ouvir agora de manhãzinha, acorda um pouco mais tarde. Além de você poder ouvir no YouTube, né, o jornal, você também vai poder ouvir, se você curte aí a programação da Rádio Sertão FM ou da Rádio Fox, né? Você pode também aí ouvir a partir das 8 horas da noite às 20 horas a reprise do Jornal Regional, tá bom? Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, né? Hoje, sabadão gostoso, né? Pancadas de chuva, tá, gente? Esparsas, né? Nesse sabadão, pancadas esparsas de chuva, né? Olha, para você que está ouvindo a gente aí, a chuva vai estar 35% a 40%. Umidade do ar 81%, vento a 6 km por hora e a 6 km por hora. Vai estar a mínima 16 graus e a máxima 23 graus, tá, gente? No domingão aí, gente, também nublado aí com chuvisquinho também, né? Domingão aí vai estar 10% de chuva só, tá? A umidade do ar vai estar 72%, vai estar gostoso, né? Vento a 14 km por hora. E a mínima vai estar 17 graus e a máxima 25 graus no domingão, tá, gente? Na segunda-feira, na segunda-feira a gente vai estar chuva fraca, tá? Aquela chuvinha, aquele sereninho gostoso, né? A chuva vai estar entre 35% e 40%. Umidade do ar 89%, vento a 11 km por hora. Vai estar aí na segunda-feira a mínima 14 graus, tá, gente? E a máxima 19 graus. Na terça-feira, parcialmente nublado também, chuva 20%, tá, gente? A chuva vai estar 20%. Umidade do ar 82%, vento a 13 km por hora e vai estar 12 a mínima e a 18 vai ser a máxima, 18 graus a máxima, tá? E pra gente encerrar, gente, na quarta-feira também parcialmente nublado, né? Chuva 10%, umidade do ar 76%, vento a 11 km por hora, vai estar a mínima 11 graus e a máxima 18 graus. Esse é o tempo e temperatura aqui no Jornal Regional, na Rádio Fox de São José dos Campos e também na Rádio Sertão FM, tá? Olha, e também temos aí a previsão do tempo para você que está ouvindo a gente aí com Noberto Notari, né? Aqui diretamente da agência Rádio Web de Brasília para a Rádio Sertão
Sertão FM, diretamente da redação para você, tá bom? Para você ouvir aqui, Noberti Notari, para você ouvir a previsão do tempo pra gente, pra esse fim de semana, pra até segunda-feira, né? Nesse sábado e domingo, a previsão do tempo aqui na rádio Sertão FM, na Rádio Fox, com Noberto Notari. Obrigado e um bom dia, meu amigo Noberti. Na Rádio Sertão FM, previsão do tempo. Frente fria que afetou o sul do país deve continuar neste final de semana. Com isso, os moradores, principalmente de Santa Catarina e Paraná, poderão se preparar para as baixas temperaturas e possibilidade de chuva. Segundo a meteorologista Andréa Ramos, a situação deve afetar também o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Um cavado vai atuar entre o Santa Catarina e vai proporcionar já chuvas com volumes significativos, atuando principalmente do oeste ao centro do estado, e também que vai atingir o sudeste do Paraná. Essas chuvas podem sim provocar trovoadas, rajadas de vento, queda de granizo e serem impactantes quando a gente olha a sociedade. Na madrugada de domingo se forma uma frente e aí vai dando continuidade, intensificar não só nessas áreas, como também atuar em todo o estado, atingindo também o Paraná e chegando até o sul e litoral sudeste de São Paulo e também o sul de Mato Grosso do Sul. Atenção para essas chuvas, que essas chuvas elas vão ser com volumes significativos, vão estar associadas com trovoadas, rajadas de vento e não se descarta a possibilidade de queda de granizo. Rio Grande do Sul deve sentir ainda os efeitos da queda de temperatura, como explica a meteorologista Andréa Ramos. Rio Grande do Sul ainda sente o frio em função de uma massa de ar fria. Teremos aí ao longo de todo o estado, com exceção ali na parte mais norte, que tem uma tendência de chuvas de forma isolada. Ainda vai persistir um padrão com pouca nebulosidade e um frio associado. E já no domingo começa a ter aí um volume de chuvas significativas, atuando principalmente do centro ao norte do estado, mas ainda assim atingindo mais a parte norte, com volumes que podem em alguns pontos serem volumes significativos e trazerem sim algum tipo de rajada e também trovoadas. Outra parte do sudeste e o centro-oeste devem contar com um tempo mais firme, mas o norte e o nordeste devem ter pancadas de chuva, como detalha Andréa Ramos. Região nordeste ainda vai persistir chuvas, tanto no sábado como no domingo, mas na faixa litorânea, em função dos cavados atuando, nebulosidade e chuvas esparsas. Em alguns momentos elas podem se tornar chuvas fracas para se tornar chuvas moderadas. E na região norte ainda prevalece chuvas, principalmente ocasionadas na parte da tarde, em função da termodinâmica. Ainda no sudeste, a chuva também pode atingir uma parte do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Notícias para você do tempo e temperatura, né? Notícia da previsão do tempo para você aqui na rádio, Sertão FM, na Rádio Fox também. Muito obrigado aí pelas informações. Daqui a pouquinho tem notícias do Brasil e do mundo. Olha, muito bom aí o Noberto Notari mandando aí a previsão do tempo. Olha, um forte abraço também ao pessoal da agência, né? Mais News. Muito tempo a gente ficou fazendo matérias, notícia deles da Mais News, ela entra de hora em hora, a gente vai voltar de novo as matérias da notícia da Mais News aqui na rádio, no Jornal Regional, né? Também na Rádio Fox e também na Rádio Sertão Online, tá? Olha, quero mandar um forte abraço aí ao meu amigo Luiz Tadeu, que sempre tá curtindo aí a programação e o Jornal Regional. Um forte abraço, Luiz Tadeu, que é um parceiraço nosso aqui. O Luiz Tadeu também faz parte aí dos nossos projetos, né? Da Rádio Sertão FM e também da Rádio Fox. O Caboclo manda muito bem, o nosso futuro jornalista de Monteiro Lobato, tá, gente? Oficial mesmo, tá? Forte abraço aí o Luiz, né? Porque também, se não fosse o Luiz, a gente não estaria lá brigando juntos, né, Luiz? Um forte abraço lá em Brasília, né? Lutando para a liberação da rádio. Olha, tem novidades para vocês. Essa semana a gente falou com o pessoal da Casa Civil. O nosso documento da Associação da Rádio está parado lá, tá? Olha, só esperando a assinatura do Lula. Lula não para de viajar, né? Viaja para lá, viaja para cá, negócios aí do Brasil, né? Negociando aí as situações do Brasil, e a gente tá aguardando a assinatura dele. Tá faltando
esperando só a assinatura dele para poder contar aí para a Câmara dos Deputados, né? Depois que assinar, vai para a Câmara dos Deputados, a gente contar aí os 3 meses, 90 dias para poder a gente fazer o pedido da licença provisória para poder colocar no ar mesmo. Aí em 104,9 vai ser a Sertão FM de Monteiro Lobato que vai ficar lá, tá bom? No momento, estamos aqui online, tá, gente? Deixar bem claro que as pessoas acham que a gente tá trabalhando. A gente fala em FM porque é o jeito que a gente trabalha, é a forma que a gente faz a programação aqui da rádio, né? Do jornal, da rádio, das duas emissoras, mas a gente faz uma programação de forma que fosse uma FM, mas não é FM. A programação é no estilo de FM, mas é rádio online, tá? Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, já faz bom tempo já, né? A Rádio Sertão FM já tá aí para 13, 14 anos já, se for contar o tempo aí, e a Rádio Fox já tá partindo aí pros 4 anos já também, faz tempinho já, né? Olha, faz tempo que a gente vai fazendo programação, a gente vai juntando tudo aí, vai dando um tempo bom de programação de rádio, né? E a sucata que a gente tem aqui no estúdio aqui, né? A sucata que a gente tem aqui no estúdio aqui da Rádio Fox, né? Onde tá sendo transmitido o Jornal Regional. Que agora, para vocês que estão ouvindo aí, a gente não tá fazendo pela Rádio Sertão FM, estamos fazendo pela Rádio Fox de São José dos Campos, tá? Então, mesa de som era do tempo do Antônio Leite, eu já falei um jornal atrás, né? Então a gente sempre vai comentando. Sábado passado a gente não fez jornal, gente, porque tivemos um problema técnico, a gente tava resolvendo aqui, a gente mudou todo o sistema de playlist, né? Não é mais a playlist que a gente usava, então a gente tá testando aqui e graças a Deus tá dando certo. Então sábado a gente teve que ajustar aqui, não deu para fazer o jornal regional. Mas hoje, se Deus quiser, né, não vai ter problema, estamos conseguindo fazer aí, até agora tá tudo ok, né? Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região, muito obrigado. Agora são 8 horas e 16 minutinhos aqui na Rádio Sertão FM, na Rádio Fox, e estamos aí fazendo o Jornal Regional. Agora tem notícias do Brasil e do mundo. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Notícias do Brasil e do mundo. Olha, vamos falar para você aí, né? Temos a nossa repórter, a Carolina Cassola, também para falar pra gente do que está acontecendo no Brasil e no mundo, gente. Olha, notícia muito importante pra gente aí sobre tecnologia, também sobre negociação aí, né? Pela rádio web. Temos notícias também aí da LGBTS, gente, que tá em pauta também aí com o Alain Barbosa, né? Sobre a política, gente. Olha, a política hoje, o Lula é reprovado por 57 e complica aí a reeleição dele, né, gente? Falando aí, né? Então, daqui a pouquinho também temos aí o direto da redação com o bioma dos pampas das raízes familiares, a luta pela preservação, gente. Daqui a pouquinho, muita informação para você aqui na Sertão FM. Então, agora tem aí notícias do Brasil e do mundo com a Carolina Cassola aqui da Rádio Sertão FM. Bom dia. A transformação digital está revolucionando o mercado de seguros no Brasil. O setor tem buscado diversificar produtos, melhorar a experiência do cliente e tornar a proteção financeira mais acessível. O tema foi destaque na Conseguro 2025. Ana Paula Chimeski, presidente da Comissão de Inteligência de Mercado da CNSEG, a Confederação Nacional das Seguradoras, relata como as empresas do setor utilizam as ferramentas digitais. Uma parte importante do uso dessas tecnologias tem sido para conhecer melhor o perfil do segurado, o comportamento, as tendências, e isso auxiliando na avaliação de riscos. Haja vista que tem que avaliar uma grande quantidade de dados para ofertar tanto a personalização como uma precificação mais inteligente e assertiva. Nuno Vieira, sócio da EY e líder de consultoria de seguros da empresa para a América Latina, ressaltou que o setor enfrenta o desafio de ampliar o acesso dos consumidores aos seguros de forma mais democrática. Como é que nós damos conexão aos nossos distribuidores, sejam corretores, seja a própria seguradora, inteligência para eles, para diminuir o custo do contato, diminuir, no fundo, também o custo do produto e conseguirmos chegar para eles de forma mais engajada e acessível. Por outro lado, o uso intensivo das novas tecnologias também traz preocupação com a privacidade e a segurança, analisou Iagê Miola, diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
No setor de seguros, obviamente estamos falando de um uso massivo de dados. Nós estamos falando muitas vezes em tratamento de dados que envolvem dados pessoais sensíveis, como dados de saúde. Estamos falando, portanto, de tratamento de dados pessoais que a nossa legislação vai chamar de alto risco. Isso demanda uma atenção cuidadosa no modelo de inteligência artificial para dar conta das expectativas e das obrigações colocadas pela lei. Segundo o levantamento da CNSEG, as seguradoras investiram 20 bilhões de reais em tecnologia e inovação em 2024. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Rádio Fox FM Web. Fox FM Web. 24 horas tocando só música boa, do jeito que você gosta. Depósito Buquira, no centro de Monteiro Lobato, ao lado da Praça do Coreto. O melhor preço. Entregue em Monteiro Lobato e região. Vai construir ou reformar? O que você precisa, você encontra no Depósito Buquira. Depósito Buquira. Rua Abílio Pereira Dias, número 91. Informações 3979-1226. 3979-1226. Depósito Buquira. Música do mundo inteiro em uma só rádio. Fox FM Web, São José dos Campos. Procurando um lugar gostoso, aconchegante, para fugir do estresse do dia a dia? Então conheça o restaurante Pesqueiro Bela Vista. Frango caipira, filé de tilápia, costelinha de porco, carne de porco na lata e alcatra parmegiana. E você pode fazer a confraternização ou evento aqui no restaurante e Pesqueiro Bela Vista. Restaurante Pesqueiro Bela Vista, Estrada Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier, quilômetro 10, número 100, no Cafundó. Restaurante Pesqueiro Bela Vista. Todo sábado, às 8 da manhã, você ouve Jornal Regional, levando até você a melhor informação. Um jornal sério e com a sua participação. Jornal Regional, notícias com credibilidade. Todo sábado, às 8 da manhã, na apresentação de Valdir das Neves. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Participe você também do Jornal Regional, enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas. Nosso telefone 12-99129-8460. Rádio Sertão FM, o jeito diferente de ser rádio. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Notícias do Brasil e do mundo. Jornal Regional. Com a evolução das ferramentas de inteligência artificial, necessidades que temos no dia a dia podem ser facilitadas, e a incorporação desses recursos em smartphones permite levar essa facilidade para qualquer lugar. Foi com essa proposta que a Samsung decidiu lançar um gravador de ligações telefônicas. De acordo com o gerente sênior de produto de Mobile Experience da marca, Renato Citrini, a empresa vinha percebendo uma demanda para registrar o conteúdo das ligações com mais facilidade. Gravar ligações num smartphone já era possível antes, mas não era nada simples. Em muitos casos você precisava instalar aplicativo de terceiro, um aplicativo pago às vezes. Então a Samsung percebeu que essa era uma necessidade real
real das pessoas, e aí resolveu o problema agora em janeiro, trazendo um recurso chamado gravar chamadas no lançamento da linha Galaxy S25. E ele é super simples de ser usado. Você vai abrir o aplicativo do telefone, vai tocar nos 3 pontinhos ali no canto superior, vai em configurações e você ativa essa gravação automática de ligações. A inteligência artificial da marca identifica quem participou da ligação e também pode transcrever o texto da conversa ou mesmo resumir em tópicos os principais assuntos discutidos. Gravar chamadas é um recurso incrível para quem precisa registrar reuniões, entrevistas ou mesmo resolver questões ali do dia a dia sem se preocupar em ter que anotar tudo manualmente. E como segurança e privacidade são prioridades para a Samsung, ao iniciar a gravação vai ter um aviso sonoro emitido ali para todos os participantes da chamada. O gravador de chamadas foi lançado com a linha Galaxy S25, que é composta pelos smartphones S25, S25 Plus e S25 Ultra. Para democratizar essa tecnologia, a Samsung informa que também incluiu o recurso em modelos anteriores, como os da linha Galaxy S24, e para novos dispositivos como o Galaxy A26, A36, A56 e o recém-lançado smartphone ultra fino Galaxy S25 Edge. Para saber mais sobre os recursos de inteligência artificial da marca, o novo smartphone ultra fino Galaxy S25 Edge, além das novas TVs QLED 2025 e dos novos monitores Odyssey, visite o site www.samsung.com.br. Produção e reportagem, a Agência Rádio Web. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Pesquisas de avaliação do governo Lula têm sido uma tormenta no Palácio do Planalto em 2025. A Quest divulgou mais uma nesta quarta-feira, com um quadro negativo inalterado para o presidente em relação ao levantamento feito em março, considerando a margem de erro de 2%. A desaprovação subiu de 56% para 57%, enquanto a aprovação recrudesceu de 41% para 40%. Cenário bem diferente do segundo governo Lula, quando o petista encerrou o mandato com 83% de aprovação popular. Os levantamentos atuais contrastam com pesquisas de intenção de voto para 2026, em que Lula desponta como favorito na maioria delas, o que pode criar uma certa comodidade no governo. Analista político Melilo Diniz avalia como equivocada a ideia de assessores próximos de que Lula consiga se consolidar como favorito apenas por suas habilidades políticas. Isto é um péssimo cenário para quem vai se candidatar à reeleição, por alguns fatores. Primeiro porque, nos últimos anos, aqueles que estão disputando eleições a partir da situação de reeleição têm sempre muita dificuldade, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Depois, há um índice muito grande de descontentamento e há uma divisão em que Lula tem perdido votos, especialmente nas classes C e D, que são aquelas classes com maior número de eleitores. Por fim, tem tido aí uma perda de equilíbrio na avaliação do governo em torno das crises que vão acontecendo, que aponta que 2025 ainda será um ano muito difícil para a aprovação do presidente Lula. Os desvios de dinheiro dos aposentados do INSS afetaram diretamente a imagem do presidente, com 31% dos entrevistados da Quest apontando Lula como principal responsável. Até o polêmico aumento do IOF entrou na conta da impopularidade dele. 50% dizem que o governo errou ao aumentar o imposto para a compra de dólares. Para Melilo Diniz, o estrago podia ser ainda pior. Acredito que era para estar com a conta mais negativa diante do tamanho do caso do INSS, que apesar de se estender ao longo dos anos, desde o governo anterior, recaiu sobre o governo federal, comandado por Lula, esse cenário de inação e de descoberta quando os aposentados e pensionistas tiveram a péssima notícia por conta exatamente do absurdo que foi terem suas contas violadas. De todo modo, a conta política ficou pequena para o tamanho do absurdo. Como boa notícia para o governo, o percentual de pessoas que acreditam que a economia piorou
está menor, de 56% para 48%. O Nordeste também voltou a ser mais favorável ao petista, com 54% de aprovação ante 44% de reprovação. A Quest entrevistou 2.004 pessoas maiores de 16 anos em todo o país entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Falta de respeito ao nome social, situações vexatórias numa sala de espera e o despreparo dos diversos profissionais para lidar com a diversidade sexual são algumas das barreiras encontradas pela população LGBTI+, ao buscar o serviço de saúde. Situações que se somam ao já sofrido contexto de violência e de discriminação em que as pessoas vivem e que, como consequência, as afastam de um direito básico. Homens trans, por exemplo, já com nome social ou com registro de nascimento atualizados, podem encontrar dificuldades para marcar consultas com o ginecologista, mesmo tendo os órgãos femininos. Para o médico geriatra Milton Crenite, o arcabouço legal de proteção às pessoas LGBTI+, para o acesso à saúde, precisa se tornar realidade. Então a gente tem normativas muito boas de respeito ao nome social, de respeito à diversidade, de educação em saúde, mas o que a gente precisa batalhar ainda é para que o papel se transforme em ação, né? Para que a política pública vire ação nos consultórios, nas clínicas, nas UBSs, nos hospitais. Então, política pública a gente tem algumas, claro, ainda temos que batalhar por outras, mas aquelas que a gente já tem, como essas normativas, a gente precisa batalhar para a efetivação dessas políticas como normas, como condutas corretas no atendimento a pessoas LGBTs. Todos que procuramos um atendimento clínico hospitalar sabemos da necessidade de uma relação de confiança entre paciente e médico, e a percepção da população LGBTI+, em relação aos profissionais de saúde, indica não ser das melhores. Em pesquisa de doutorado com pessoas LGBTs acima de 50 anos, o médico Milton Crenite constatou que 53% delas não acreditavam ou não sabiam se esses profissionais tinham preparo para lidar com as particularidades de saúde delas. Se você não sabe ou não acredita que seu médico, médica ou enfermeiro, enfermeira não está preparado para lhe atender bem, você nem faz a decisão de sair de casa para ir procurar ajuda. Então você fica em casa, você não vai fazer prevenção, medir a pressão, controlar diabetes, tomar vacina no posto, porque você já imagina que o serviço não vai te aceitar. Essa conclusão da pesquisa em relação às pessoas com mais de 50 anos vai ao encontro da preocupação com o envelhecimento da população LGBTI+, neste mês do orgulho gay. A Parada de São Paulo 2025 elegeu o lema Envelhecer LGBT+, Memória, Resistência e Futuro. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Internacional. Giro Internacional. Luísa Ramos. Paris, sexta-feira, 6 de junho de 2025. Presidente Lula recebeu o título de doutor da Universidade Paris 8 na manhã desta sexta-feira, sob aplausos de uma plateia de autoridades, acadêmicos, estudantes franceses e brasileiros. O petista foi homenageado por seu combate histórico contra o autoritarismo, principalmente neste momento em que o Estado de Direito está ameaçado em todo o mundo e cresce a indiferença pelas conquistas da democracia, disse a historiadora Armelle Anders, encarregada da cooperação da Paris 8 com universidades brasileiras. Segundo Anders, a presença de Lula na instituição de ensino francesa, localizada na periferia de Paris, tem valor de manifesto diante dos ataques obstinados contra locais onde se desenvolve a ciência. Lideranças empresariais brasileiras e francesas se reúnem nesta sexta-feira no Fórum Econômico Internacional em Paris para discutir as oportunidades de negócios entre os dois países. A França ocupa a terceira posição no ranking de investimentos diretos estrangeiros no Brasil. Mas na quinta-feira, o presidente brasileiro, em visita de Estado na França, lamentou que as trocas comerciais entre os países tenham caído na última década. No fórum, as referências à sustentabilidade
e a transição ecológica estão nos discursos de todos, assim como a defesa do livre comércio e o combate à volta do protecionismo. A ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia também é defendida. Com a presença do presidente Lula, o Brasil vai receber a certificação de país livre da febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal, que tem sede em Paris. Uma vitória para a pecuária do Brasil. E o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse na sexta-feira que o exército continuaria a atacar Beirute se o Líbano não desarmar o Hezbollah, um dia depois de uma série de ataques israelenses contra o movimento libanês pró-iraniano nos arredores da capital libanesa. A declaração de Katz foi uma resposta ao presidente libanês Joseph Aoun, que na noite de quinta-feira condenou os ataques israelenses em território libanês, denunciando-os como uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro. Essa foi a quarta vez que Israel atacou os subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, desde o cessar-fogo entre Israel e o movimento islâmico. Da Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luísa Ramos. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. A verdadeira história, né? Entre trancos e barrancos, né? Entre trancos e barrancos, ainda o Lula indo por essas viagens que ele tá fazendo aí, né? Por essas viagens, ainda conseguindo alguma situação para ele, mas aqui no Brasil, né, a eleição para ele não tá muito boa não, a reeleição, né? A verdadeira é essa, porque cada vez que cai, cada vez caindo mais, tendo mais quedas, né, nos seus eleitores, né? Para você que está ouvindo a Rádio TV, você sabe muito bem como que tá a inflação. É só você ir no supermercado que você vê o preço das coisas, né? Cada dia subindo mais, combustível lá em cima. Cadê aí a paralisação dos caminhoneiros, né? Ninguém faz mais nada. Por que será, né? Qual é o motivo que os caminhoneiros não param mais? Estão pagando o preço que tá na bomba lá, ninguém tá fazendo conta mais, né? Parece que, e se você for pensar bem, você está de mãos amarradas, sem poder fazer nada, né? A verdadeira história é essa, né? Mas olha, como diz o ditado, a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Ainda temos chance de melhorar ainda, pode ter certeza disso. Olha, notícias do Brasil e do mundo, muito obrigado aí aos repórteres da agência Rádio Web, né? E também aí o pessoal da Mais News, sempre com a gente, trazendo informações e notícias diretamente aí de Brasília, aqui pra Rádio Sertão FM. Essas notícias de ontem, gente, né? De ontem, que passou ontem, sexta-feira, tá, gente? Mas tá valendo aí, porque são notícias importantes que a gente ouve aqui no Jornal Regional. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você, muito mais notícia aqui na Rádio Sertão FM. Para você, um bom dia. Você está ouvindo Jornal Regional. Notícias com credibilidade. Rádio Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Depósito Buquira, no centro de Monteiro Lobato, ao lado da Praça do Coreto. O melhor preço. Entregue em Monteiro Lobato e região. Vai construir ou reformar? O que você precisa, você encontra no Depósito Buquira. Depósito Buquira, Rua Abílio Pereira Dias, número 91. Informações 3979-1226. 3979-1226. Depósito Buquira. Rádio Fox FM Web. Fox FM Web, a sua melhor companhia.
Procurando um lugar gostoso, aconchegante, para fugir do estresse do dia a dia? Então conheça o restaurante Pesqueiro Bela Vista. Frango caipira, filé de tilápia, costelinha de porco, carne de porco na lata e alcatra parmegiana. E você pode fazer a confraternização ou evento aqui, no restaurante e Pesqueiro Bela Vista. Restaurante Pesqueiro Bela Vista, Estrada Monteiro Lobato, a São Francisco Xavier, quilômetro 10, número 100, no Cafundó. Restaurante Pesqueiro Bela Vista. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Nós somos a Fox FM Web, São José dos Campos, São Paulo. Moderna, do jeito que você merece. 24 horas, todo tempo, com a melhor programação. Rádio Fox FM Web. O mundo mais perto de você. Estamos de volta com o programa Jornal Regional. Notícias regionais. Notícias regionais para você aqui na Rádio Fox e também na Rádio Sertão FM. Agora são aí 8 horas e 38 minutinhos aqui para você, sempre curtindo o melhor da informação para você, o Jornal Regional. Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região aí da Serra da Mantiqueira, muito obrigado pela sua audiência. Olha, Aeroporto de São José amplia a frequência semanal de voos para o Rio de Janeiro, então cada vez mais aumentando. Que legal, né? O prefeito de São José dos Campos e toda a sua governança acertaram aí a reabrir aí o aeroporto, né, de São José dos Campos, né? Olha, pela informação, o aeroporto de São José dos Campos vai ampliar a oferta de voos de passageiro para o Rio de Janeiro, passando a cotar com uma quarta frequência semanal a partir do dia 4 de agosto, tá? A rota é operada pela Gol Linhas Aéreas, né, que atualmente já realiza 3 voos por semana entre as duas cidades, tá, gente? Atualmente as partidas de São José dos Campos ocorrem às segundas e quintas e sábados, sempre às 6 horas, com chegada ao aeroporto Rio Galeão, o aeroporto internacional Tom Jobim, às 7 horas e 5 minutos. Os voos retornam parte do Rio às quartas, sextas e domingos, às 21h40, com um pouso previsto para as 22h45. Com a nova frequência, haverá também voos às terças-feiras, saída de São José dos Campos, né? São José no mesmo horário, às 6 horas, já no sentido contrário do Rio para São José. A nova operação será oferecida às segunda-feiras, com decolagem às 21 horas e 41 minutos. Segundo a concessionária SJK, a Airporto, né, que é a responsável pela administração do terminal e ampliação, vai beneficiar principalmente o público corporativo, oferecendo novas possibilidades de ida e volta, né, no mesmo dia, ou de viagem com permanência mais curta durante a semana. As passagens para a nova frequência estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, dia 9, pelos canais, né, oficiais da Gol. Além aí, né, do voo direto para o Rio, os passageiros também podem aproveitar conexões a partir do Rio Galeão para ser cerca de 20 destinos nacionais e internacionais. Na avaliação do presidente do Conselho de Administração do Conselho de Administração da SJK, Eduardo Vale, o aeroporto já dá mais um passo em sua expansão, consolidação, né, como polo de mobilidade do Vale do Paraíba, né? Abre aspas. Essa quarta frequência é fruto da ampliação da operação da Gol e reforça aí o compromisso da concessionária com o desenvolvimento da aviação regional e nacional, oferecendo mais opções para passageiros de negócios e lazer, né? Fecha aspas, afirmou o Vale. A retomada dos voos de passageiro no terminal completou um ano em 27 de março. Segundo a SJK, o aeroporto nesse período foram transportados 35 mil passageiros, hein, gente? Na rota entre São José e Rio, com 336 pousos e decolagens registrados, tá, gente? A operação também se destacou pela alta eficiência. Os voos alcançaram 99,6% de regularidade e 98,5% de pontualidade.
A taxa média de ocupação manteve-se elevada com picos de até 99% em feriados prolongados e eventos internacionais, impulsionada especialmente pela demanda do setor corporativo, né? Olha, muito importante aqui, gente, né? Esses voos aqui em São José dos Campos, porque é igual eu escuto falar em outras emissoras de rádio, todo mundo falando aí, os outros apresentadores, né? E a pura verdade, aqui tem Campos do Jordão, tem o nosso litoral, né? Nosso litoral norte, tem aí Aparecidas, tem vários lugares para o pessoal fazer visitas na nossa região aqui, então tá ficando bom, né, gente? A área de turismo na nossa região da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, tá ficando muito bom com essa chegada. E você vai para São Paulo, né? O pessoal que vai em São Paulo, o pessoal enfrenta aí praticamente 1 hora de trânsito para chegar no aeroporto lá de Guarulhos, né? O Cumbica, né? Ou lá o de Congonhas, que é mais longe ainda, fica mais lá pro centro de São Paulo. E aí você chegando lá, tem aquela questão do estacionamento que é caríssimo, gente, muito caro para você deixar o carro lá. Aqui não, aqui fica mais fácil. Eu acho, na minha opinião, que tá vindo até pessoas, passageiros de lá para cá, né? Ali de Guarulhos para vir pegar aqui em São José, que é muito mais rápido você vir pegar o avião aqui, né? Sair e decolar daqui pro Rio de Janeiro, que você pode fazer conexões para outros países, do que você ter que ir lá em Guarulhos, né? Que lá é um absurdo, né? Olha, quero falar para vocês, essa semana aí que passou, eu fiz uma reclamação na rádio do Tony Brady, né? Na Rock News, né? 106,5, que pega toda a região aí, mogiana, né? Também sul de Minas aí, os mineiros também, é uma rádio bem ouvida, e quem estava lá era o secretário. Eu fiz um pedido para ele, já tô fazendo esse pedido, não só para ele, mas também para a Regional Norte, né? Os representantes da Regional Norte, já faz um bom tempo. A gente vem pedindo a melhoria da estrada nossa aqui, que é a estrada da Água Soca, do Alto das Tábuas, né? É um pedido para melhorar. A gente sabe que outras regiões, aí Jaguari, São João, a estrada tá sendo bem arrumada, mas a gente aqui já faz um bom tempo que não arruma essa estrada. Só dá uma passadinha, dá um catadão e para por aí mesmo. E não vem fazer estrada, tem que vir fazer a estrada inteira, gente. Agora foi roçado, ainda bem que roçaram a parte aqui da José Teodoro Azevedo, agora tá faltando passar a máquina. Já passou o tempo de chuva, voltou de novo, chove, mas cadê a máquina para passar? Então, e também no Turvo, descendo entre o trocamento lá do Turvo, do ponto final do ônibus do Turvo, até que o trocamento do Alto das Tábuas com Água Soca, já faz mais ou menos aí uns 4 anos e meio, 5 anos que não roça, gente. Então a estrada tá parecendo aquelas entradas de fazenda. E tá parecendo, né? Tá parecendo que a gente faz pedido na prefeitura, mas a prefeitura tá alegando, alguns representantes tá alegando que não tá tendo maquinário, não tá tendo operação, não tá tendo funcionários para fazer o serviço. Então a gente quer saber do secretário se realmente não tá tendo. Então ele falou no ar o que está acontecendo, tá, gente? Então, de um lado não tem mãos de obra, mas o secretário está dizendo que tem. Então a gente vai cobrar isso, a gente vai levar isso mais para cima. Então a gente vai esperar um pouco, aguardar um pouco para ver se eles vão fazer o trabalho para nós aqui na nossa região. Se não fazer, a gente vai começar a correr atrás em outros meios para tentar resolver, que a gente apenas quer uma estrada, né? No mais perto de você, lá em São Francisco Xavier, o prefeito diz pela própria boca dele, né? Tava eu e também a outra diretora da rádio falou pra gente, sentado lá na mesa, que uma estrada rural tem que ser bem cuidada. Ele falou, não, é obrigação da gente. O prefeito falou isso pra mim, tá, gente? Os ouvintes que tá ouvindo a rádio. Olha, a estrada tem que ser bem cuidada. A gente tem que manter a estrada. Se a gente não conseguir manter uma estrada bem arrumada, a gente não consegue manter uma cidade. Então ele falou isso, mas não é isso que está acontecendo. Então a gente, a partir de agora, a gente vai começar a colocar isso daí em pratos limpos. A gente quer saber aonde que está acontecendo, qual é o motivo de não arrumar essa estrada aqui. Por que não arruma a estrada direito? Tá faltando verbas para cascalhar a estrada, fazer essa estrada? Ou vocês querem vir passar a máquina e colocar aquele montoeiro de entulho? Não, entulho não. Não, o entulho não dá mais, o entulho passou, né, gente? Não tem condições. Então a gente vai começar a movimentar aí, como diz, movimentar os pauzinhos para tentar resolver, solucionar. A gente apenas quer que arrume a estrada, mais nada, né? Então o prefeito já disse. Então eu gostaria que vocês ouvissem o pedido que eu fiz lá, né, conversando com o Tony, né? É o pedido que eu fiz e depois eu vou colocar aí a resposta do secretário Bruno de São José dos Campos, secretário aí que toma conta de todas as regionais aí do serviço aí, do serviço público, tá bom, gente? Olha, pra você aqui, agora eu vou colocar no ar aqui, então, a minha reclamação feita lá na rádio Rock News, né? A Rock News do Tony, tá bom? Pra vocês curtirem aqui, pra vocês ouvirem, depois tem a resposta também. Pra você um bom dia. Bom dia, Tony, bom dia ao secretário Bruno. Eu queria deixar uma posição minha aqui. Eu sou o Valdir do bairro do Turvo, da Estrada Água Soca.
Já faz um bom tempo, eu fiz protocolo, tô pedindo, o Tony já tá até, como diz aí o ditado, né? Quase toda semana eu tô reivindicando, já pedi pro prefeito, pedi para ele, eu sei que isso daí é da alçada do Bruno, porque é manutenção de estrada, mas poxa, não tá acontecendo, né? A gente vem pedindo e não tá sendo resolvido, não tem oposição pra gente, né? Eu quero citar o representante da Regional Norte, ele tem boa vontade de querer fazer pra gente, mas pelo que eu sei, tá parecendo que não tem condições da prefeitura fazer o serviço, porque tá faltando mão de obras, tá faltando máquina, faltando caminhão. A gente sabe que tem terceirizado que presta serviço para a prefeitura, mas cadê os caminhões, cadê as máquinas? Eles estão ganhando, né? A empresa tem um contrato com a prefeitura, mas cadê os caminhões? Cadê as máquinas para fazer manutenção? A gente sabe que tem quase 800 km de estrada, mas cadê? Então, eu sei que os representantes que estão abaixo do Bruno, eles recebem ordem, né? Para poder fazer o serviço de acordo com os funcionários que eles têm. Mas tá difícil porque a gente faz um pedido e demora muito tempo para ser resolvido. Eu tô desde o ano passado pedindo para arrumar estrada e ninguém consegue arrumar estrada. Aí é complicado, né, seu Bruno? Né? Então, assim, eu não sou de partido nenhum, já quero deixar bem claro, para vocês não acharem que eu tô fazendo posição. Não, eu não sou de nenhum partido, eu sou daquela pessoa que quer que arrume estrada. Porque no mais perto de você, o prefeito disse que a obrigação, a prefeitura, ela tem que manter uma estrada, porque se ela não manter uma estrada, ela vai manter uma cidade grande. Então o mínimo que pode fazer é manter uma estrada bem arrumada, mas não é o que acontece, não é o que acontece, e eu não estou falando mentira, não estou falando verdade, é só vocês ir lá que você vê como é que a situação da estrada tá. Descendo pro Turvo abaixo, tá mais de 5 anos sem roçar a estrada, né? A estrada tá sem roçar mais de 5 anos, aí você vem falar, é falta de equipe, né? Só pode ser, né? Não é possível um negócio desse, né? E aonde eu moro, que é a região onde é corredor de ônibus que liga o distrito, que era para ser uma estrada boa, que vem o pessoal lá de São Francisco, passa por dentro ali, o pessoal anda quase 1h30 dentro do ônibus, né? Numa estrada ruim, fica difícil, né? É difícil. Pô, seu Bruno, dá aí uma ajuda pra gente aí, pô, vê o que tá acontecendo aí. Se tá faltando equipe, providencia equipe aí, pega o pessoal do Urban, contrata o pessoal do Urban aí, dá uma força pra gente aí, beleza? Agradecido aí o Tony e o pessoal aí da Rádio Mix e o secretário. Um abraço, bom dia. Esse foi o pedido, né? O pedido que eu fiz lá pro Tony, né? Ele tava ao vivo lá, né? Ele estava ao vivo, então o Tony não colocou tudo porque ficou um pouco, aqui a gente coloca o jornal, aqui quem toma conta é a gente, então a gente que manda aqui, né? Mas a gente tá colocando inteiro, o finalzinho não foi saído no ar lá, mas a gente completou de colocar. Aí o Bruno tava lá e respondeu, gente, respondeu aí, né? Tem a resposta aí do secretário Bruno sobre a questão aí que não tá faltando nada, né? Então vocês vão ouvir aí a resposta do secretário Bruno. Ô Tony, bom dia, agradecer ao Valdir pela participação. Não é verdade, não falta equipamento, não falta mão de obra, pelo contrário, a gente tem feito esse trabalho em todas as áreas de São José, em especial na região norte, até mesmo em toda a extensão da área rural, né? O que às vezes as pessoas confundem, Tony, é que nem toda estrada rural a gente faz a manutenção, porque tem alguns acessos de estradas rurais que são particulares. A prefeitura, ela atua nas estradas de acesso onde a área é pública, né? Então a gente precisa deixar claro isso. E não falta equipamento, não falta estrutura, pelo contrário, não faz 5 anos que a gente não limpa, pelo contrário, de novo, a gente tem roçado toda a área rural de São José dos Campos, limpando lá com as empresas terceirizadas, com as nossas equipes da Secretaria de Manutenção da cidade. É um trabalho que é feito diariamente. Lembrando, né, até para todos que nos acompanham, São José, nós temos 1.100 km² de área territorial, 67%, para quem não conhece a nossa cidade, é uma área rural. Nós temos 700 quilômetros, mais um pouco, de área e estradas rurais aqui em São José. E esse trabalho é feito diariamente com equipes exclusivas cuidando dessas áreas. Inclusive sob a liderança do nosso Marquinhos, que é o administrador regional da região norte de São José. Então, Tony, se ele tiver algum local específico, pede para ele mandar para a gente que a gente verifique imediatamente. E tem, seu Bruno, tem um lugar específico, e eu mandei as fotos de ontem, né, para o Tony, e com certeza a foto já chegou aí, né, para o senhor aí. Agora eu quero dizer uma coisa bem clara para o secretário Bruno, tá? Aqui não é estrada particular, aqui é uma estrada municipal. O senhor conhece a estrada Alto das Tábuas?
O senhor deve conhecer a estrada Alto das Tábuas. O senhor conhece ali o ponto final do ônibus do Turvo, que liga a estrada, que liga ali o Turvo de cima até aqui a José Teodoro Azevedo, que é aqui na ponte aqui. Se o senhor conhecer, beleza. Se o senhor não conhecer, o senhor venha conhecer, para depois o senhor falar que é estrada particular. Se eu tô fazendo um pedido para vocês, é porque não é estrada particular, é estrada municipal. Né? É o dever da prefeitura arrumar. E faz mais de 4 anos e meio, quase 5 anos que não roça mesmo que a estrada. Sabe por que eu falo pra você? Porque eu sou nascido e criado aqui na região e eu ando todo dia nessa estrada. E aí você vem falar pra mim que foi roçado. Não foi roçado, porque se fosse roçado eu não tava fazendo pedido pra vocês aí. Então eu acho uma falta de respeito vocês com a gente, você tentar gabelar a gente, vir com conversa que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então vocês têm que ser mais claros na conversa de vocês, né? Tem que ser mais claro. Agora você disse pra mim que não tá faltando nada. Tem maquinário, tem todos os instrumentos pra vocês trabalhar. Então a gente tá aguardando vocês aqui pra vir fazer o serviço. Agora deu uma chuvinha, né? Essa semana tá dando uma chuvinha. Vamos esperar passar essa chuva. A hora que der uma melhoradinha de tempo, eu tenho certeza que vocês vão vir mexer aqui, né? Por quê? Não tá faltando maquinário para vocês, não tá faltando caminhão, não tá faltando máquina. Tá tudo ok aí. As equipes tá tudo beleza. Então, show de bola. Então, os representantes aí de vocês aí da regionais não pode falar pra gente que tá faltando equipamentos. Ou é falta de vontade deles de trabalhar. Agora eu penso comigo, você entra na política, você entra para tomar conta de uma regional, de uma prefeitura, qualquer coisa que seja vereador, se você não está dando conta do recado, afaste, dê vaga para outras pessoas fazer o serviço. É assim que funcionam as coisas. Se você não consegue atender a população, se você tá aí, você é obrigado a atender a população. Porque se você tá aí só por causa de salário, né? Por causa de salário, tem muitas pessoas querendo mostrar serviço e querer apresentar serviço. Mostrar serviço, no modo de dizer, é fazer o trabalho bem feito. Porque se você faz pedido pra pessoa, você faz o 56, você faz protocolo, você cansa de fazer protocolo, todo mundo no bairro fazendo protocolo, mandando pra prefeitura, e a prefeitura não toma providência. Por que não toma providência? Qual é o problema? Tá faltando equipe? Tá faltando máquina? Não tá faltando, né? Então, o nosso secretário aí, Bruno, falou que não está faltando. Se não está faltando, vamos aguardar para ele vir executar o serviço. Se não vier executar o serviço, a gente vai começar a procurar outros meios para poder ser executado o serviço. E eu sei que tem outros meios que conseguem fazer com que a prefeitura execute o serviço quanto mais rápido possível. Vocês me conhecem e sabem, né? Que eu, quando começo uma coisa, eu vou até o final, né? É apenas uma estrada. A gente só quer que arrume a estrada bem arrumadinho, igual o prefeito falou pra gente, tá bom? Olha, pra você que está ouvindo a Rádio Sertão FM, muito obrigado. E a Rádio Fox, muito obrigado pela sua audiência, né? A gente tá aqui fazendo uma prestação de serviço. É coisas desse tipo que a gente tenta solucionar aqui, né? E a partir do momento que vocês fazem, a gente vai elogiar vocês. Olha, quero dar os parabéns ao Marcos, vice-prefeito de São Francisco Xavier, junto com o Fábio, sempre atende a gente. Qualquer problema que dá no ônibus aqui, atola, coisa, ele vem e atende a gente. Ele atende de coração, porque eu sei que ele faz bem feito. As estradas rurais de São Francisco, aquelas estradinhas, Santa Bárbara, essas estradas que é de bifurcação, que não é particular, o secretário, não é particular, é estrada municipal, ele cuida bem cuidado, é colocado cascalho, é pedra mesmo, não é entulho, é pedra. Lá em São Francisco não utiliza entulho, coloca pedra, tá? Então eu não tô falando nada demais, eu apenas tô falando coisas que acontecem aqui na nossa região, no bairro. A gente tá aqui para prestar serviço. A gente montou uma estação de rádio para poder fazer o quê? Para poder ajudar a comunidade, porque sem rádio a comunidade parece que não tem voz. Se não tiver uma associação, não tiver um presidente, fica mais fácil, mas se não tem presidente, tem a rádio, e a rádio o pessoal liga pra gente e a gente liga pra vocês para tentar solucionar, mas tá difícil para solucionar. Olha, agora tem para você aí o direto da redação, já estamos quase no finalzinho da programação, tem aí o direto da redação com Leno Fowler, Falic, né? Tá. O direto da redação é com Lenon Falk, aqui na Rádio Sertão FM e também na Rádio Fox, no Jornal Regional. O direto da redação, bom dia. Então assim, tu acorda de manhã assim, tu te vê rodeado por aquela luz do sol, por aquelas matas, por aquelas pedras. Aí tu sai no campo, tu vê um animal ali, uma vaca com cria, uma ovelha, e aquilo ali é uma coisa emocionante. Tu vê o animal ali lambendo a cria, né? Aquela coisa toda de amor. Então assim, isso tudo é muito emocionante, é muito recompensador. É vida o tempo todo. Morte também, né?
Porque assim como tem vida, tem morte. Então a gente vive muito com esses contrastes, né? Da exuberância e ao mesmo tempo da falta, porque aí vem a seca, vem a falta de chuva, vem a fome. Então assim, a gente vive e isso também causa às vezes um pouco de dor na gente. A morte também causa, porque às vezes tu te dedica a cuidar de um animal e tu não consegue salvá-lo, e aquilo te deixa triste, né? Mas amanhã depois tu já vê um outro nascendo. Então assim, tu vive muito profundamente todos esses ciclos. Quem nasceu no Pampa Gaúcho e vive lá desde criança, sabe como é levar adiante essa vida de amor pela terra que herdou dos seus pais. A Vera Colares dá para perceber na voz dela o amor que ela sente pela terra e pelos animais. A Vera é irmã da Márcia, que lembra dos ensinamentos do pai sobre o respeito à natureza. Eu nasci, né, no campo de Cité Palmas. Meu pai era pecuarista familiar, né, sempre trabalhou com campo e algo que o meu pai me ensinou, que a minha família toda me ensinou, é o respeito à natureza, né. Naquele tempo a gente não conhecia esse termo sustentabilidade, que hoje é bem comum, até usado indevidamente muitas vezes. A gente praticava a sustentabilidade com outro nome. O pai sempre dizia, a gente precisa respeitar a natureza, nós vivemos dela, não podemos... A gente pode usar sem abusar, digamos assim. E isso sempre norteou, assim, a minha vida, a minha conduta, né? De andar no campo, o pai nos mostrava a árvore tal, o animal tal, o cuidado com o animal. A Vera e a Márcia têm uma relação que é praticamente umbilical com o Pampa. Elas foram levadas pelos pais com poucos dias de vida para a casa da família na garupa de um cavalo. A propriedade em que elas vivem fica na chamada Serra do Sudeste, no distrito de Palmas, em Bagé. A Vera sabe, desde que veio ao mundo, o que é o cheiro do Pampa e o valor de uma terra nativa. Um dia eu estava dizendo para um amigo meu, né? Ele estava brincando com a gente sobre, como é que vocês falam tantas coisas e vocês entendem certas coisas? Eu digo assim, acontece e que a gente está lendo do livro original, né? Da onde foi que as pessoas aprenderam? Da onde foi que as pessoas criaram tudo que tem no mundo? Da onde foi que elas se inspiraram para fazer o avião, para fazer tudo assim? Foi da natureza, foi observando a natureza, né? Então assim, a natureza, ela é o livro original da criação. É dali que a gente aprendeu tudo que a humanidade hoje sabe e que ela não sabe também, né? Então assim, o contato com a natureza, ele te abre, né, a tua mente, se tu tiver vontade de aprender, né? Porque tem gente que convive com a natureza e só pensa em destruir, em usar tudo né? Mas se tu quiseres aprender, tu tá ali no livro original da criação, né? A rotina de todo pecuarista familiar, como é o caso dessas irmãs, é dura e por isso envolve muito amor. Os animais soltos nos longos campos do Pampa não são muito comportados. Com um vasto pasto para desbravar, se sentem livres em meio ao verde que faz parte da imagem característica do Rio Grande do Sul. Que acordo pela manhã, eu alimento os animais que moram em volta de casa. E é uma característica da pecuária familiar, tem muitos animais em volta de casa. É porco, galinha, pato, cabrito, ovelha, sempre tem guaxinho disso, guaxinho daquilo, então assim, é um trabalhão. E depois disso, aí eu saio pra olhar os animais que estão soltos no campo, né? Porque a gente faz criação extensiva, né? Então os animais são soltos no campo e aí a gente vai olhar, vai cuidar deles. Eu ando sempre a cavalo e tenho os cães para ajudar, porque uma característica também da pecuária familiar nos nossos campos ali, a gente tem que ter cachorro, né? Porque como tem muita vegetação, os animais se escondem no meio e aí os cachorros que vão lá encontrar. Uma coisa muito importante é aprender a entender os animais. A Vera aprendeu isso desde a infância. Isso é uma coisa que a gente tem que passar de geração para geração, porque eu sempre digo assim, os animais falam com a gente é que às vezes não sabe ouvir, né? Porque tu olha pro animal e tu já vê se ele tá doente ou não, né? Pelo comportamento dele. E aí tu pode tomar as providências. E se tu não tem experiência em lidar com eles, tu não vai conseguir ouvir o que ele tem para te dizer, né? Quando tu vai olhar os animais, tu não vai apenas olhar também os animais. Tu tem que olhar os campos, ver a condição que tá, ver se tem pasto, ver se tem água. E é uma coisa assim que tu não pode te afastar muito, né? Como
as propriedades são tocadas em frente, geralmente apenas por familiares, é difícil sair por muito tempo para viajar ou focar em outros compromissos fora do campo. Isso porque em uma semana, um animal que venha a ficar doente nesse período pode morrer. Seja inverno, seja verão, esteja chovendo, esteja caindo neve, tu tem que fazer a tua lida, né? Tu não pode deixar, porque hoje tá chovendo, eu não vou alimentar os animais, né? Porque no dia de chuva é que eles mais vão precisar de alimento, né? Porque eles vão estar sofrendo as intempéries na pele ali, né? Então é quando eles mais precisam, nos dias frios, né? Que aí os campos ficam secos e tu não vai, quer dizer, tu vai, não, eu estou com frio, não vou sair, né? É uma atividade com muito amor, né? A luta por cada pedaço de terra é diária, pela Vera e pela Márcia, e por toda a comunidade pampiana. São várias ameaças, né? A mineração é uma das principais, né? Assim, porque ela ameaça nossas fontes de água, né? Nossos rios, com contaminação, com possibilidade de expulsão de famílias, né? A gente vem há muito tempo sendo ameaçado pela mineração naquela nossa região. As hidrelétricas também, as monoculturas, eucalipto, soja. A pressão das empresas, né, com dinheiro, assim, que chegam e compram grandes áreas, e a comunidade local, né, a comunidade tradicional local de pecuaristas familiares não tem apoio, não tem políticas públicas que dê incentivo à permanência, né, que possa... Os jovens não podem competir, não conseguem competir com as grandes empresas. Então, assim, a mineração é uma ameaça constante, há muitos anos, vem nos ameaçando, nos pressionando, porque além de não termos políticas públicas de incentivo, né, como bem falamos ali, né, durante a seca morrem animais e a gente não recebe um saco de ração, digamos, já que o campo está seco, está devastado, né, pela seca. E aí, a gente, além de tudo, além de lutar pela sobrevivência, pela manutenção da atividade, nós temos que nos defender. Isso implica em muito esforço nosso. Ao longo da construção dessa reportagem, que você vai ouvir, não foram poucos os que falaram dos riscos que o Pampa sofre de deixar de existir. Se nós não tivermos incentivos, né, políticas públicas para ajudar a manter o pecuarista familiar no campo, especialmente os jovens, né, porque hoje em dia os idosos têm uma longevidade maior, assim, duram mais. Então as famílias são pequenas, as áreas são pequenas. O jovem acaba, se não tem uma terra dele própria, ele acaba saindo. E se ele sair, ele não volta mais. Então é crucial, é fundamental, assim, é um ponto irrenunciável que os jovens tenham condições de adquirir a sua terra para permanecerem, porque em outros casos que os jovens conseguem, ou por uma doação, ou a família consegue disponibilizar uma parte para eles ficam e produzem. E o Pampa precisa do jovem para subsistir, precisa da pecuária familiar. Sem pecuária familiar não tem Pampa, vai terminar o Pampa. Ao mesmo tempo em que existe esse medo, também existe muita gente lutando para que isso não aconteça. Mas como tudo na vida tem um porém ou no entanto, a existência do Pampa está fortemente ameaçada sim. Entre essas ameaças estão a mineração e a monocultura de soja e arroz, por exemplo. Estima-se, segundo especialistas ouvidos nessa reportagem, que, anualmente, o bioma perca algo em torno de 140 mil hectares e que 94% da supressão dos campos seja ilegal. O campo gaúcho já sofreu desmatamento de quase 44% da vegetação nativa. 49 espécies de animais estão ameaçadas de extinção e 146 de vegetais. O bioma Pampa ocupa mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de superfície e se divide entre Brasil, Argentina e Uruguai. Aqui no país, ele está presente apenas em solo gaúcho. E é para cá que vamos nos voltar. Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo. Olhei o Pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão. Eu sou o jornalista Leno Falck e essa é uma produção do RW+, o núcleo de conteúdos especiais do Grupo Rádio Web. O
Pampa ocupa uma área de quase 194 mil quilômetros quadrados em solo gaúcho, o que equivale a cerca de 69% do estado. A diversidade é imensa. O bioma abriga mais de 3 mil espécies de plantas e 600 de animais. No entanto, a paisagem que muito marcou o Rio Grande do Sul, que serviu como uma espécie de cartão postal quando falamos de gaúchos, aquele campo a perder de vista, verde e com animais, vem sendo transformada. O Pampa hoje é mais degradado que a Amazônia e o Cerrado, quando falamos em termos proporcionais. Apenas 3% da área é protegida, correspondendo a 49 unidades de conservação. Mas dados recentes, divulgados neste ano de 2025, dão um alento. O último relatório divulgado pelo MAP Biomas aponta que o bioma Pampa teve uma queda de 42% no desmatamento. E o que ameaça o Pampa? A silvicultura e a monocultura de soja e arroz. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, 58% da área que o bioma ocupa no país já foi tomada pelo agronegócio. Para se ter uma ideia do tamanho da perda, dados do MAP Biomas apontam que entre 1985 e 2022, o Pampa Gaúcho perdeu quase 3 milhões de hectares de vegetação nativa, uma redução de 30% em 4 décadas. Ao mesmo tempo, preste atenção nesse dado, por favor, áreas de silvicultura tiveram crescimento de 327%, passando de 645 mil hectares para quase 3 milhões de hectares. Já as áreas de agricultura e pastagens plantadas somadas cresceram 16%, de 43 milhões para 50 milhões de hectares. O agrônomo Alexandre Krob, mestre em ciências do solo e sócio fundador da ONG Instituto Curicaca, usa o termo cicatrizes do Pampa para simbolizar um conjunto de registros de descampamento que vem acontecendo ao longo do tempo no bioma. Essas cicatrizes podem ser percebidas por imagens de satélite. É como se a gente tivesse uma representação do nosso rosto sendo o planeta, da nossa bochecha sendo o Pampa, e a nossa bochecha tivesse toda marcada por essa perda da vegetação natural, pelos campos nativos, né, que estão ali. A gente mostrou isso claramente uma apresentação de estudos feitos com análises de desmatamento desde 1985 até 2023, e mostrando alguns marcos, né, históricos ao longo desse processo no campo da gestão ambiental. Um deles foi que em 2012 nós tivemos a mudança da legislação com a criação do Código das Vegetações, e deixou de existir então o antigo Código Florestal, e a gente começa a perceber que mesmo com a mudança da legislação a gente continua tendo um avanço muito grande do descampamento no Pampa, gerando mais e mais cicatrizes. Se a gente fizer um cenário evolutivo, nós temos hoje uma proporção de desmatamento maior depois do Código das Vegetações do que nós tínhamos antes com o Código Florestal. O Alexandre explica que o grande problema das culturas que ameaçam o bioma é a extensão e a destruição de grandes áreas de vegetação campestre e campos nativos. São ocupações que desrespeitam a legislação ambiental, usando o campo para diferentes fins, sem permissão do Estado. Além disso, não há delimitação de reserva legal nas propriedades, nem áreas de preservação permanente. Para o Alexandre Krob, parte dessas cicatrizes foram geradas pela ineficiência em implementar o cadastro ambiental rural, uma obrigação estabelecida pelo Código das Vegetações. A União transferiu para o estado do Rio Grande do Sul, por meio dos órgãos de gestão ambiental, a obrigação de implementar o CAR. Houve um momento em que um decreto considerado inconstitucional pelo estado do Rio Grande do Sul, ele definiu como áreas consolidadas as áreas de campos nativos sobre pastoreio, e ao mesmo tempo alterou a forma de calcular a quantidade de áreas
consolidadas de uma propriedade. Essa decisão, por meio desse decreto, foi inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade não foi questionada ao longo dos anos e o efeito negativo desse decreto permaneceu se acumulando e gerando cicatrizes. Então a nossa dormência, a dormência da sociedade, dos poderes, né, judiciário, legislativo, né, em poder modificar essa situação, foram aumentando essas cicatrizes. A implantação do Cadastro Ambiental Rural do Pampa é um dos pontos mais sensíveis quando se trata de degradação do bioma. Primeiro, vamos entender o que é o chamado CAR. O Alexandre explica, mas já traz também todo o contexto histórico e político do atraso da implementação desse mecanismo. O Cadastro Ambiental Rural foi um instrumento criado em 2012 com o novo Código de Proteção das Vegetações Nativas, e esse instrumento ele tinha um enorme potencial. Na verdade, ele fez parte de toda a negociação de reestruturação da legislação, onde esse instrumento tinha uma capacidade muito grande, ao ser implementado, de estabelecer os elementos capazes tanto de proteção quanto recuperação daquilo que havia sido perdido. Acontece que, por motivos políticos, né, os prazos de implementação do CAR foram sendo prorrogados, cerca de 2, 3 vezes, né, ao longo desses anos. Eram prorrogações anuais, dados a nível federal. E com isso a gente foi postergando a implementação do instrumento e com isso aumentando o tempo de impacto. Ao mesmo tempo, no caso do Rio Grande do Sul especialmente, a gente teve a parte inicial, que foi o registro por parte dos proprietários do que seriam nas suas propriedades as áreas de preservação permanente, as áreas consolidadas, as reservas legais e as áreas de uso efetivamente, mas não tivemos até agora o que se chama de validação do CAR, ou seja, o ato autodeclaratório que veio por parte dos proprietários não foi até agora checado e ajustado pelos órgãos públicos, com responsabilidade para o órgão público estadual que tem essa competência delegada pela União. O CAR, se aplicado corretamente, é um instrumento de grande valia para a preservação do Pampa. E essa falta de implementação tem sido um dos principais motivos do contínuo avanço do descampamento e da perda de ambientes naturais e das funções, e inclusive tem sido um dos grandes motivos pelos quais a gente também vem reduzindo a nossa capacidade de produção pecuária no estado, uma economia sustentável altamente importante tanto para a manutenção de uma sociedade pampeana, né, quanto também para a gente poder ter a nossa cultura salvaguardada. Em janeiro deste ano de 2025, a Procuradoria-Geral do Estado assinou um termo de autocomposição relativo ao bioma Pampa e colocou fim à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Gaúcho, que tramitava há 10 anos. Nessa ação, havia uma liminar em vigor que dificultava a plena implementação do Cadastro Ambiental Rural, pois se desconsiderava normas transitórias do Código Florestal em relação à reserva legal das propriedades rurais. Na prática, o acordo é um conjunto de consensos sobre conceitos que envolvem o Pampa Gaúcho e seus usos. O objetivo é que a regularização do CAR garanta a preservação do bioma e proporcione maior segurança aos produtores rurais também. Annelise Stegleder, promotora de Justiça do Meio Ambiente de Porto Alegre, traz um pouco dessa dificuldade que foi enfrentada durante anos para a implementação do CAR. É importante salientar que isso se refere muito à indefinição quanto ao percentual de reserva legal que deveria ser mantido nas propriedades rurais. O decreto que nós estávamos atacando na época, ele permitia que se eliminassem as reservas legais, na medida em que se considerasse que todas as áreas com pastoreio fossem automaticamente consideradas como áreas rurais consolidadas. Então, quando nós ingressamos com a ação civil pública, isso de fato travou que se pudesse considerar como consolidadas as áreas com presença de pastoreio, ou seja, a pecuária extensiva no bioma Pampa. Então, esse era um impedimento que
durante todo esse período realmente dificultou a implementação do CAR no bioma Pampa especificamente. O acordo feito com o governo do estado é focado no tema da reserva legal. O conteúdo do decreto ele foi incorporado pelo Código Estadual do Meio Ambiente. E o principal ponto foi justamente entender que as áreas com pecuária extensiva não caracterizavam locais de supressão da vegetação nativa, ou seja, o pastoreio não suprime a vegetação nativa. Consequentemente, uma área que tem gado, que tem pastoreio, ela é uma área que é presumida como uma área com vegetação campestre nativa, até prova em contrário, a ser feita pelo produtor rural no contexto do cadastro ambiental rural, do procedimento de validação desse cadastro. Então isso foi muito importante, porque isso vai permitir que o Estado adote essa diretriz na análise dos cadastros rurais das pessoas. Notícia para você aqui na Rádio Sertão FM, né? Direto da redação, né? O direto da redação, um tema muito importante, meio longo, né? Mas um tema muito importante. Essa matéria é uma matéria de 40 minutos, né? A gente vai passar ela em duas partes para você no próximo programa, né? No próximo jornal a gente vai passar ela, a outra segunda parte, né? A outra segunda pauta, a outra segunda parte dessa matéria sobre o bioma dos Pampas, das raízes familiares, tá? A luta pela preservação depois de tudo aquilo que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu, né? Lá na Serra Gaúcha, né? Então vamos passar para você a segunda parte, né? A segunda parte no próximo programa, no sábado que vem, a partir aí das 8 horas, tá bom? Olha, para você que está ouvindo a gente em toda a região do Vale do Paraíba, né? Metropolitano, também aí no litoral norte, sul de Minas Gerais, o pessoal de São Francisco aqui de Monteiro Lobato, São José dos Campos, um forte abraço para vocês, um abraço aqui do Valdir das Neves. Estaremos de volta no próximo sábado a partir das 8 horas com muito mais notícias, muito mais informação para você, muitas matérias bonitas e a segunda parte dessa matéria aí sobre os Pampas aqui no Direto da Redação. Olha, para você que está ficando com a gente, muito obrigado pela sua audiência. Sábado que vem estaremos de volta com muito mais Jornal Regional. Tchau, gente, e até sábado que vem. Você acabou de ouvir Jornal Regional. Notícias da região, do Brasil e do mundo. Jornal Regional. A apresentação: Valdir das Neves.